no sexta semana da Jornada da Cultura Inclusiva aqui no Shopping de Carapicuíba. Estamos aqui com Silvio Souza, que foi presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Carapicuíba. Silvio, tudo bem? Eu estou muito feliz por ter te revisto e também da sua fala. Você falou coisas muito importantes em prol da pessoa com deficiência e na sociedade em geral, porque às vezes as pessoas pensam que só nós precisamos de termos acessibilidade e um movimento inclusivo, mas já está se dizendo uma inclusão, ninguém está livre de ser uma pessoa com deficiência. Eu queria que você falasse mais a respeito para que outras pessoas tenham informação com maior clareza de tudo o que quer dizer o movimento da pessoa com deficiência e a importância desses movimentos, ainda muito mais para os protagonistas. Uma boa tarde, é uma grande satisfação estar aqui, é uma grande satisfação também nos encontrarmos nesse momento que é tão importante para a gente. O importante dessa luta do movimento da pessoa com deficiência, não só aqui em Carapicuíba, mas em todo o Brasil, é para que a gente possa estar rompendo com as barreiras, tanto arquitetônicas quanto atitudinais. Aliás, eu gosto sempre de frisar que mais importante, muitas vezes, de que vencer as barreiras arquitetônicas, são vencer as barreiras atitudinais, né? Porque de uma rampa não nasce uma atitude, mas de uma atitude nasce uma rampa, uma porta alargada, nasce a acolhida da pessoa nos espaços de educação, de esporte, de trabalho, de lazer, né? E assim por diante. A luta ela é muito grande, né? A luta da pessoa com deficiência no Brasil ela é muito grande. A gente tem avançado bastante, porém ainda há muito que a gente conquistar, né? Existe uma grande parcela da população de pessoas com deficiência. No Brasil, segundo o censo do IBGE, são mais de 45 milhões de pessoas, né? 23,9% da população tem algum tipo de deficiência. Então, mostra para a gente a importância de trabalharmos em favor da construção de uma sociedade para todos, né? Não é só para a pessoa com deficiência. Nós hoje lutamos para construir uma sociedade com justiça social, com igualdade e com a nossa participação, a participação das pessoas com deficiência. Silvio, na hora da sua fala, infelizmente, o meu cinegrafista não estava aqui. Eu gostaria que você reportasse o que você falou da escada caracol. Ah, não, é legal. Eu gosto muito de brincar com esse tipo de coisa, que é para trazer uma reflexão. Que é assim, olha, eu pergunto para as pessoas assim, quando você construiu a sua casa, você construiu a sua casa para um jovem de 40, de 50 anos, de 60, ou para um idoso de 90, de 100 anos, que não é fora do comum hoje, né? E quando a gente constrói, faz as nossas casas, a gente não imagina que no futuro nós vamos precisar pertencer, né, pelo menos a um lar onde a gente possa estar circulando. E aí quando eu faço essa brincadeira, né, que as pessoas gostam de colocar dentro de suas casas aquelas escadas caracol, né? Você já viu o quanto é difícil, até para uma pessoa sem deficiência para poder subir aquilo? Imagina uma pessoa com deficiência, né? Eu tenho amigos que sofreram, por exemplo, infelizmente, um AVC, né? Essa pessoa já está bem recuperada e a casa dela retrata justamente isso que eu estou falando. E no momento em que ela teve esse acidente vascular cerebral, ela teve que mudar toda a rotina da casa dela. Então, ela não conseguia dormir no seu próprio quarto. O seu próprio quarto, a sala se tornou o seu quarto, por conta justamente de uma escada dessa que impossibilitou. Teve que se reorganizar para que ela conseguisse utilizar o banheiro e tudo mais. Então, quando a gente fala em uma sociedade inclusiva, nós colocamos às vezes muito longe da gente. A gente traz essa reflexão sobre o nosso lar, que é para a gente entender que a reflexão, na verdade, nasce de dentro da nossa própria casa, no seio da nossa família. Nossa, olha, sabe as palavras aqui do meu amigo Silvio, que bebe da mesma água que eu bebo, e é uma satisfação muito grande eu poder estar entrevistando ele, que vocês há de perceber aí, meus telespectadores do programa, falei com você, uma importância de uma pessoa dessa sabedoria participar desses movimentos, que vem traduzir para você o que a importância de você integrar-se a esses movimentos. Por quê?
Porque quando você informa, a sua vida fica mais leve. Por quê? Porque as pessoas têm informação sobre isso. Quando particularmente eu, mãe, pai, irmãos, familiares, quando vocês verem a criança chegar para poder perguntar o que é aquela cadeira, por que você está assim, nunca fale assim, em casa a gente conversa, fica quieto menino, não faça isso. Deixa que é porque é o diferente, então ele quer se interagir, ele quer saber, ele precisa saber que isso aconteça desde cedo, você entendeu? Por quê? Porque ele vai saber lidar com o diferente, você entendeu? E outra, ninguém sabe, nos percalços da vida, ele pode também se integrar a ser uma pessoa com deficiência como qualquer um. Ninguém está livre disso. Silvio, eu gostaria de que você desse as considerações finais aí, para o nosso público do programa Falei com Você. Então, olha, uma coisa que é muito interessante da gente poder estar resgatando na nossa história de luta, em tempos de guerra, se não me falha a memória, na África do Sul, produziu-se muitas deficiências. Então, o governo daquele país, quando ele começou a perceber a movimentação e a organização das pessoas com deficiência, ele se posicionou de uma maneira onde ele queria resolver a problemática que a própria sociedade havia criado, né, quando criou-se um estado de guerra, né, produzindo deficiência. E aí o governo entendia naquele momento assim, vamos dar uma cadeira de roda, vamos dar uma muleta, porque aí a gente já resolveu a problemática da pessoa com deficiência, que na verdade o problema não é nosso, né? O problema é da sociedade. A sociedade que cria uma barreira para que a gente possa participar. E dali, do meio daquela situação, alguém que é um autor desconhecido, ele proferiu uma frase que hoje é um lema do nosso segmento, se colocando contrário àquela atitude do governo naquela época, né? Ele foi dito o seguinte: nada sobre nós sem nós. Então, assim, não decida a minha vida, não pense o que é melhor para mim, pessoa com deficiência, sem antes conversar comigo. Então, faço esse encerramento, esse fechamento, deixando essa belíssima reflexão, esse lema, né, para que toda a sociedade ela entenda a importância da participação da pessoa com deficiência na sociedade. Não discutam a nossa vida sem que a gente esteja presente. Nada sobre nós sem nós. Muito bom, sabe as palavras do meu amigo Silvio. Obrigado, até mais.